pessoal, eu sou o Rodrigo Eu sou o Celso, tudo bem? e hoje a gente vai falar de um nó do trânsito meio esquisito, meio complicado, né? A gente vai falar Intoxica as sobre, pessoas. sobre exames toxicológicos e drogas e coisas afins. Porque é muito óbvio para todo mundo que você não pode dirigir sob efeito de drogas, né? O álcool é uma droga, você não pode dirigir fumando maconha, você não pode dirigir depois de ter tirado uma carreira de cocaína, a gente já sabe tudo isso. Mas tem alguns meandros que são um pouquinho complicados. Detalhezinhos. As pessoas costumam, eu vejo muito isso no portal do trânsito, Rodrigo. As pessoas, quando falam assim em exame toxicológico, né, que é obrigatório, agora já vamos falar um pouquinho disso, e os perigos, né, enfim, priva o condutor de habilidades que vão fazer muita falta para uma condução segura. As pessoas pensam muito nas drogas ilícitas e esquecem, por exemplo, que aquele barbitúrico, aquele ansiolítico que o médico te deu, que é droga legal e que te faz bem, que é medicamento que está te ajudando, isso, que te faz bem, a gente não está falando que aquilo mal também mesmo. interfere nessas capacidades, porque são psicotrópicos, né? Porque mexe com a tua Falando cabeça. genericamente aqui. Psicotrópico é porque modifica, né? Modifica as tuas percepções, tuas habilidades neuromotoras. E aí? Isso, obviamente, interfere na capacidade de dirigir com segurança. Aquele Rivotril que você toma uma ou duas gotas lá, ele também influencia mesmo. Tem até algumas interações medicamentosas quando você está... Quer ver? Eu tenho, não sei porquê, mas eu tenho alergia a comprimido para gripe. Tipo Resfenol, Benegripe, esses aí. Eu tomo aqui mesmo, me dá um sono que eu apago. Da última vez que eu estava bem gripado, agora, essa semana, eu tomei a cada 6 horas, né? Tem que mandar. Eu dormi o domingo inteiro. Fui dormir, acho que às 8 da noite de sábado e acordei 5 da tarde de domingo. E aí, isso é um problema. Não dá, né? Eu não posso. Eu sei que eu não posso tomar um desses e dirigir. E nem é um psicotrópico. Então, mas aí ele tem uma alergia. Ele tem consciência de que quando precisa tomar um remédio desses, ele fica com umas habilidades diminuídas. E aí ele pode, né, ele decide, talvez possa, não vou dirigir, vou de ônibus, ou vou de táxi. Ou não vou. Ou não vou. Né? Porque em geral, quando você está tomando um remédio desse, porque para tomar um remédio desse, porque eu já tô baqueado mesmo. Tá tipo, não, vou ficar em casa. Você contou outro dia aqui que você tem rinite alérgica, eu já tive muito, né, a homeopatia me ajudou muito a dessensibilizar. Mas normalmente para combater rinite alérgica se utiliza remédios que têm como base antihistamínicos, que dá sono. Isso é muito importante. Então, eu até escrevi aqui tóxicos e estou puxando essa coisa das drogas legais porque muitas pessoas não ouvem o que o médico diz, porque o médico avisa, né? Mas, ó, evite dirigir ou não dirija enquanto tiver. Agora, quando o assunto é drogas ilícitas, as anfetaminas, cocaína, maconha, caramba, aí sim que a coisa fica complicada. Tem uma coisa no meio do caminho aí que é o álcool, né? Sim. Que não é uma droga ilícita. Mas é ilícito quando você dirige. Então, só que não é recomendável. É absolutamente recomendável distanciar. Isso aí é tipo assim, é ponto pacífico. Ah, mas eu sou daquelas pessoas que eu estava acostumado a tomar uma tacinha de vinho na refeição. Eu sou mesmo, eu, Celso Maria. Eu nunca me senti privado de habilidades, de capacidades quando tomava aquela minha tacinha de vinho. Passou a ser proibido, ok, passei a não tomar mais, estou me privando desse prazer. É um exagero comigo essa lei? Eu tendo a pensar que acontece que tem pessoas que não podem tomar um gole e já ficam com a capacidade alterada. E acontece que no Brasil, pelo menos no sistema que a gente tem, não há como um processo de habilitação para mim ser diferente do que é para o Rodrigo ou para você. Então tem que nivelar por baixo. Aí a decisão, eu até acho que foi exagerada demais, a tolerância zero. Até acho que não precisava. Acho que, deixa eu deixar isso bem claro, que se tivesse fiscalizado como era antes, o efeito até teria sido melhor. Mas tudo bem. O fato é que não pode. E, ok, então de fato é um psicotrópico, né? Vai modificar as minhas percepção, né? Então, não pode. Mas tem uma polêmica hoje em dia que é o exame toxicológico. Pois é, que é outra coisa. Muito polêmico. Pois é. É polêmico por quê? Olha, separar drogas da condução, obviamente que é desejado. Deveria mesmo estar distanciado. Mas acontece que há muito consumo de drogas
anfetaminas e cocaína por condutores. Mas como que sabem disso? Porque em alguns casos, quando acontecem acidentes, conseguiram verificar e há uma desconfiança e há dados da fiscalização a tal ponto que surgiu uma lei que obriga o condutor que tem categoria C, D e E. C é para caminhão, veículos acima de 3.500 kg de peso bruto. D é transporte coletivo, quer dizer, o condutor mais 8 passageiros. Então, se tiver mais do que van e daí para frente, ônibus e tal. E é para veículos que têm articulação. Jamanta, carreta, o ônibus biarticulado, articulado ou biarticulado, tudo é categoria E. Supõe-se, né, o legislador supôs que quem está nessas categorias é motorista profissional e poderia ser alcançado. Faz sentido, mas ficou de fora, por exemplo, o taxista, o motofretista, porque é categoria B, categoria A. Então, né, a boa parte das críticas está em relação a isso. Por exemplo, se eu for condutor de táxi, eu sou motorista profissional, mas eu não vou ser submetido ao exame toxicológico porque só pega a categoria C, D e E. Se eu simplesmente tiver até estava contando o exemplo antes para ele, se eu tiver uma F250, que é caminhão, exige categoria C, eu vou ter que fazer o exame toxicológico, mesmo que eu use só para me exibir. Só porque eu tenho bastante grande e gosto do veículo grande. Então, tá meio quebrado isso. Não vou entrar no mérito aí, se é eficaz ou não. Eu acho que é eficaz, é o exame do cabelo ou do pelo do corpo, que eles chamam de janela de amplo espectro, né? Pega um período bem grande e denuncia mesmo. Houve consumo de droga, não foi hoje nem a semana passada, foi há 2 meses atrás. Ele pega isso. Eu defendo, Rodrigo, o seguinte, que outros exames bem mais acessíveis, baratos, poderiam ser aplicados a todos, como fazer xixi no potinho. Qualquer jogador de futebol faz isso, porque no esporte está convencionado que o cara, para participar lá da Olimpíada, ele tem que fazer xixi no potinho. Qualquer jogo, né? Qualquer jogo de futebol, isso foi estendido no Campeonato Brasileiro, os estaduais, acho que no Brasil todos hoje. Todos os jogos profissionais. Então imagine se o Messi vai se negar a fazer xixi no potinho antes de um jogo na Champions League. Não vai, né? Pois é, depois do jogo. Vai se negar? Não vai, né? Porque está pré-acordado. Mas no Brasil a gente pode se negar a soprar no bafômetro. Pode tentar, está cada vez mais difícil. É que no esporte está pré-acordado. Isso. E aqui você não pode... você não necessariamente você pode fazer prova contra si próprio. Né? Então. Daí apela-se para esse princípio da Constituição e aí a coisa fica meio confusa. Resolveria, eu acho, né, se tivesse no protocolo. Daqui para frente, para ter CNH, tem que se comprometer. Isso, daí seria. Quando você for parar numa blitz. E o exame da urina, nesse caso aí que eu estou apelando para isso, para identificar tóxicos, ela só será eficaz para um consumo imediatamente antes, né? Porque poucas horas depois, ou depende da droga e do organismo, enfim, não vou entrar também nas questões técnicas, mas não é tão eficiente quanto o exame do cabelo. Mas o do cabelo, em contrapartida, é caro, é inacessível, demorado. E pense o Brasil inteiro fazendo esse exame, né? O tamanho da Agora, logística. eu estou muito impressionado, porque eu ouvi, pouco antes da gente gravar esse programa, ouvi um depoimento de um amigo que é profissional de treinamento de motoristas profissionais, que atua em São Paulo, que quantitativamente é muito expressivo, dizendo que está assim, chegando a 40% a detecção de uso de drogas nos exames toxicológicos que estão sendo aplicados. Em quem? Em motoristas. Qualquer motorista. Esses das categorias C, D e E na hora de... Então, o problema existe mesmo. E se você pensar um pouquinho, né, caramba, se um condutor alcoolizado, utilizando a mesma rodovia que você, já é motivo de preocupação, imagine alguém drogado. É uma preocupação muito grande. Biarticulado. Pois é, um caminhão. Só que daí tem que ver qual droga também, porque às vezes o cara faz... Aí vem o outro lado. A empresa faz o cara trabalhar 8 horas e o cara não aguenta. Tem muito nesse problema das condições de trabalho, há esforços legais, né, para paradas, limitar o número de horas e tal. E tem um problema social muito sério que vai além da questão de se o cara vai perder o emprego ou não. É as condições de trabalho, essa loucura do cara trabalhar, dirigir sem parar. Se pegar um desses... 10, 24, 40... Se o cara passou 24 horas dirigindo, cara, alguma coisa muito errada tem.
Pois Ou é um X-Men, Sim, sempre pode ser. pode ser que Estão por aí. ou tem alguma coisa muito errada. Eu vi o depoimento de um motorista de caminhão na televisão e tal, ele falando assim, ó. E daí tava falando, você dirige muito tempo? Aham. Quanto tempo você dirige? Daí ele falou lá, tipo, 14 horas. Tipo, pô, por que você não para? Porque não tem onde parar. Então, tem a, Aí falou, ó, de fato, no tem a questão da infraestrutura. E eles estavam num posto entrevistando. Esse posto mesmo aqui, ao vivo, né? Esse posto mesmo aqui, eu pedi pra parar e a mulher não deixou. Falou, ou enche o tanque inteiro do caminhão, ou não pode parar, ficar não. no pátio. E aí? Ele não vai ficar na beira da estrada, né? Não vai? Nem pode ficar no acostamento. Então, tem coisas muito... Será que o cara vai parar no acostamento e ficar 8 horas dormindo? 4 horas Tem dormindo? muitas coisas aí para serem pensadas. Mas o fato é o seguinte, e esse era o propósito de trazer esse tema. Enquanto a legislação vai evoluindo e a infraestrutura vai evoluindo, nós não podemos perder de vista o seguinte, o consumo de drogas, lícitas ou ilícitas, levam riscos para o trânsito. E algo tem que ser feito. E não falar sobre isso é o pior caminho. Nós precisamos... Então, você que está aí, conversar sobre isso. escreve aí embaixo o que Dê a você sua acha. opinião, conte sua história. Conte sua história, porque a gente sabe que a questão não é tão simples Não, assim, tipo, não é simples. principalmente você pega uns caminhoneiros, os caras que trabalham profissionalmente, muitas vezes não é porque o cara quer que ele tá usando droga, né? Ele usa porque é o único jeito de se manter acordado. Então, né? Complicado. Escreve aí embaixo. Manifeste sua opinião. Valeu! Até a próxima.